Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a língua estranha e a diferença entre o sinal e o dom. Vamos ver. Até aqui eu creio que os irmãos têm entendido. Irmãos, olha, a língua estranha é algo tão importante falarmos, porque nós estamos edificando a nós mesmos. Então vamos ter muito cuidado, muito zelo, né? Voltando mais uma vez, se você tem dúvida, Senhor, eu não quero dúvida, eu quero a confirmação. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que têm um desejo tão grande, então ore, jejum. E uma coisa que eu tenho certeza, que eu sinto de Deus de falar, vamos ter cuidado com a usurpação. Temos prova que tem muitas pessoas que ao falar em línguas estranhas, elas tentam imitar. Irmãos, a imitação não é do Senhor. Então vamos tirar assim, Senhor, eu quero falar em línguas estranhas. Algo que eu falo assim de mim mesma. Eu fui batizado com o Espírito Santo há muitos anos. E eu pedi ao Senhor, cada vez eu falava 3, 4, 5, 3 palavras. E eu dizia, Senhor, é pouco, eu quero mais. Eu sempre fui assim, eu nunca fui uma pessoa conformada, parada com pouco. Não. Aos 4 anos atrás, Deus me deu, pela graça do Senhor, variedades de línguas estranhas. E quando Deus concede a alguém a interpretação, pela graça e a misericórdia do Espírito Santo, o Senhor usa também pessoas assim para interpretar. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Então Deus concede a línguas estranhas com o dom do Espírito Santo. Então a semelhança entre língua como sinal e como dom. Eu vou ler aqui um pouquinho, porque eu tenho uma revista da Escola Bíblica Dominical do ano de 2004, e eu estudando eu encontrei. Então eu vou mesmo ler esse trecho aqui, para que os irmãos também possam se acompanhar bem direitinho. Diz assim: semelhança entre línguas e como sinal e como dom. Vou ler com bastante calma para os irmãos entenderem. Não, meu amor, aqui é só um livro. Aí eu vou dar a referência depois. É um livro da Escola Dominical que eu trouxe. Aí depois eu dou a referência. Diz assim: tanto as línguas estranhas como o sinal do batismo, como o Espírito Santo, como o dom de variedade de língua, são operações miraculosas de graça de Deus. Em ambos os casos, as pessoas falam em línguas que nunca aprendeu, nunca estudou. Então lá em 1 Coríntios 13:1 fala... Vamos passar bem. Falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino. Então aqui é falar a língua dos anjos e a língua dos homens. Louvado seja Deus. Então aqui diz também a diferença entre língua como sinal e como dom do Espírito Santo. Vejamos aqui. Diferença no recebimento. Enquanto as línguas como sinal são concedidas todos os que são batizados com o Espírito Santo. Vejamos, nós já até lemos lá quando foi sido o batismo com o Espírito Santo, que foi o sinal. E quando Pedro colocou a mão nos discípulos e Simão quis até comprar aquele dom. Então não é comprado. Então a diferença na finalidade. As línguas estranhas como sinal são como dirigida aos homens. Isso não são dirigidas à igreja como tão semelhança a Deus. Vamos ver 1 Coríntios 14:2. Diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. O Espírito Santo fala de mistério. Então ninguém entende a não ser os que têm o dom. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.